Bem-vindos ao Agiliza Podcast. Eu me chamo Elton Reis e hoje estou aqui para a gente falar um pouco sobre assuntos relevantes, inspiradores, que abrangem, toda a parte de gestão de pessoas, desenvolvimento humano. E hoje, para dar seguimento a esse tipo de conteúdo, estou aqui com 3 pessoas de peso, cada uma especialista aqui numa área que a gente vai conhecer já já. E vamos abordar hoje um tema relacionado à parte de violência feminina, violência psicológica, Vamos entrar assim a fundo nessa parte de um assunto tão importante e tão relevante hoje da nossa cidade, E já vou começando a apresentar todo mundo aqui. Quero começar pela Marina Borges de Araújo, ela que é coordenadora que é advogada da Reconhecer também. Bem-vindo, Lilian. Obrigada. E a Mariana Nassif, que é psicóloga clínica. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Tudo bom? Tudo jóia. Gente, vamos já falar assim, antes da gente começar no assunto do nosso tema principal aqui, eu vou pedir para que cada uma faça um resuminho bem breve, só para a gente se posicionar, Porque uma coisa é eu apresentar vocês e uma coisa é vocês se apresentarem, vão ter muito mais propriedade, Vamos começar então pela Marina. Marina, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou assistente social, sou formada pela Unesp, estou na assistência desde 2015, desde quando eu comecei na assistência. Então, eu trabalhei com mulheres vítimas de violência doméstica, eu trabalhei no acolhimento como coordenadora, depois Casa de Passagem, que atendeu o público em situação de rua, e agora com o Núcleo Reconhecer na coordenação também. Nós atendemos mulheres vítimas de violência doméstica, LGBT e pessoas negras. Ótimo, perfeito. Vamos lá, Lilian. Meu nome é Lilian Leal, sou advogada, me formei em Direito na PUC em 2019, sou pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas e eu estou aqui no Núcleo Reconhecer tem aproximadamente 4 meses que eu estou aqui com o pessoal, Está sendo um desafio, uma novidade trabalhar um pouco mais na área da assistência social. Estou aprendendo muito com a Marina e com as minhas amigas de equipe, a equipe do trabalho. E acho que é isso. Perfeito. Mariana? Bom, eu sou psicóloga clínica, como o Elton apresentou. Eu atuo na psicologia desde 2013, também sou psicóloga escolar, então estou aí na psicologia já tem um bom tempo, Trabalho principalmente com o público jovem adulto. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema que é tão importante. Muito importante. Vamos já abrir, então, já para posicionar o pessoal que está assistindo agora, fala um pouquinho sobre o que é a violência contra a mulher, e quais tipos de violência existe. Quem quer começar? Quer começar, Marina? Pode ser. Vamos lá. A violência contra a mulher, ela é caracterizada por qualquer tipo de situação que venha agredi-la, seja física, moral, psicológica, sexual, patrimonial, institucional. Então, qualquer tipo de situação que seja agressiva à mulher, ela configura como violência. E aí, dos tipos, são basicamente esses que eu citei. Violência física, sexual, psicológica, moral, institucional, patrimonial. Todas esses tipos, essas situações voltadas para a violência configura como uma agressão. Sim, e como a própria mulher, ela identifica isso, porque existe relatos, de que às vezes a mulher sofre vários tipos de violência, mas elas não conseguem se identificar, O que você diria para ela conseguir? A mais difícil, assim, no nosso atendimento, que a gente consegue avaliar, é a violência moral. Ela é a violência moral e a psicológica, que é a mais difícil de ser identificada. Porque a maioria entende como violência a agressão física. Apenas isso seria um tipo de agressão, Mas qualquer situação de ameaça, de perseguição, manipulação, injúria, calúnia, então tudo isso configura como violência. E às vezes a pessoa não consegue identificar porque vai banalizando. Ele está fazendo porque... Os ciúmes, ele faz porque ele gosta. Ele controlar minha roupa, ele faz... É um cuidado que ele está tendo comigo, então não consegue identificar. Esse pedestal romantizado, Marina? Então, nossa, olha como eu sou amada. E aí depois a gente vai falar um pouquinho como isso vai se configurando ao longo da história dessa mulher, Isso vai sendo identificado como afeto, como carinho, Como forma de se relacionar. E o quão sério isso é, porque normaliza. E a violência contra a mulher, gente, ela não é tapa na cara. A violência contra a mulher é uma cerca que fragiliza, que tira dela a rede de apoio, que tira dela a família, o trabalho, tudo aquilo que amplia o mundo. Por quê? Porque ela fica mais vulnerável, fica mais fácil. Mais fácil de controlar. Muito mais fácil. Ela está sozinha, ela está fraca, ela está sob o domínio do abusador.
né? Então, tudo isso a gente precisa observar e ajudar essa mulher a identificar. Peraí, mas ele falar para eu não trabalhar... Peraí, por que não trabalhar? Ah, não, porque eu te dou tudo, você não precisa. Eu te dou tudo, o que você quiser, eu faço, você é minha princesa. Mas peraí, eu quero trabalhar, eu gosto disso. É uma forma de manter a mulher muito mais dependente. Isso é cultural, né? Vem de uma geração patriarcal, onde os homens dominavam todo o mercado e de repente isso foi... uma e nada mudou, machista, né, gente? Né? É a cultura machista. E nenhum relacionamento ele começa com um tapa na cara. Ele começa romantizando. É gradativo, tudo, né? Esse ciclo da violência, né? Conhecido como ciclo. Já ouviu falar? Não. Você conta, Marina? Explica pra gente um pouquinho. Conta pra gente. Então, vamos lá, né? Informação importante, já que igual você perguntou, né? Como que faz pra essa mulher identificar o que está acontecendo? Sim. Como a Marina bem colocou. Ninguém começa um relacionamento, né, batendo em ninguém, né? Você não fala, nossa, que delícia, eu tomei um tapa na cara. Não é assim que funciona, né? Na realidade, esse romance, né, essa relação, ela começa de uma maneira romântica mesmo. Então, você é bem tratada, você é cuidada, você se apaixona. Gente, como qualquer relação. Como a minha, como a sua, como qualquer relação. E aí, gradativamente, começa. Né? O desentendimento, uma violência psicológica, esse constrangimento, essa forma de constranger, né, a mulher, de perseguir ou de colocar ali para ela uma ameaça sutil, né? Um controle. Não, mas essa saia, mas só para mim, né? Para os outros vão ficar te vendo assim? Não, não é legal. E ali vai. Aí começa, em alguns casos, com a violência física. E lembra da cerca, essa mulher vai ficando cada vez mais sozinha. Aí ela percebe, fala, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Não, me desculpa, me perdoa. E aí volta. E recomeça. A lua de mel, que eles chamam. Né? Então você começa um relacionamento, vamos dizer assim, normal. Aí começam as pequenas violências, em alguns casos as grandes violências, o pedido de desculpa e a promessa de mudança. E qual que é o perigo disso? Isso prende a mulher, isso prende a vítima. Porque você cria essa ideia de que vai mudar, vai melhorar. Não, calma. Precisa só de um tempo. E não vamos esquecer, a nossa cultura alimenta o quê? A mulher salva a relação. A mulher é a responsável pelo afeto, pelo cuidado, por salvar. Vamos desmistificar isso, gente. Mulher não tem que salvar nada. E a mulher, inclusive, leva a culpa de tudo. Ela é a que salva e ela é a culpada pelo que está acontecendo. Essa é a cultura. A mulher se sentir culpada por tudo. Existem maneiras de identificar, como você bem colocou, a mulher entrou num relacionamento e, de repente, quais são as primeiras red flags, vamos dizer assim, quais são os primeiros avisos que se dá nesse relacionamento para impedir que isso progrida, né? Aliás, são duas perguntas, então. Tá. Essa é a primeira, qual seria as primeiras red flags, né, os primeiros avisos, e como, se existe, isso é uma pergunta mais psicológica, se a mulher, nesse momento da paixão, né, que ela veio, se aproximou da pessoa, ela consegue por si só superar a paixão e perceber isso acima dos avisos? Tá, vamos lá, né? Pergunta fácil pra quê, né? Claro, vamos começar difícil aqui. Pra quê? Não, vamos começar com os 2 pés no peito. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Essas red flags que você falou, né? Os sinais vermelhos ali, o que deveria... Opa, vamos prestar atenção. Então, todo mundo numa situação de apaixonamento, né? Essa pessoa ela vai estar com um estado mental, vamos dizer assim, alterado. Então, a gente não vai ver tudo, né? Não, mas esse bafinho matinal, o que tem, né? Aí dali 6 meses, não aguento mais esse porco do meu lado. Né? Por quê? Porque passou a paixão. Né? Então, um exemplo chulo assim, mas só para você entender. Todo mundo nessa fase de apaixonamento não vai conseguir perceber tudo. Por isso, pessoal, não vai casar com 2 meses de namoro. Não é assim, né? Vamos lá, a gente está muito apaixonado. Deixa esse tempo esfriar. Psicologicamente falando, isso é um fator protetor para uma relação saudável. Porque na paixão, ninguém, eu, você, a Lília, a Maria, ninguém vai perceber. É muito difícil, né? Então, essa fase de paixão, ela não é uma fase confiável para a gente tomar decisões permanentes, duradouras, certo? Então, quando que a gente começa a perceber? Falo que, como a psicóloga Anaí, né, ela trabalha muito com violência contra a mulher, ela fala, nosso melhor radar é o nosso coração. Então, o nosso sentir. A gente sente quando tem alguma coisa de errado. Só que esse sentir, a gente está acostumado com ele, que aí vem essa história familiar muitas das vezes. Né? Qual que é a referência que aquela pessoa tem de afeto, de carinho, de relacionamento? Isso é muito grave.
Então, Elton, às vezes a pessoa até percebe, ela até sente, fala, mas parece que não tá legal isso que ele falou. Mas, deve ser, tá num dia ruim, deixa. Não segue a intuição. Às vezes não consegue. Porque, pensando bem, eu lembro que na minha história, alguém que eu conheço, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, alguém com quem essa pessoa também teve uma relação afetiva, seja de qual natureza for, vai normalizando, né? Então, não é porque essa pessoa quer. Aí a gente está falando de um trabalho de psicoeducação, que é muito complexo. Então, assim, se a gente for partir da premissa do saudável, né, a pessoa que já consegue identificar, que está mentalmente fortificada, que tem boas referências, ela vai conectar com esse emocional e perceber. Falar, não, peraí, aqui não está legal. Né? E o que mostra pra gente? Porque, vamos lá, não tem relação perfeita. Né? Todo relacionamento precisa de acordos, de melhorias. Então, o que sinaliza pra gente? Né? Um bom sinal, vamos dizer assim, preventivo. Poxa, essa pessoa está tão engajada quanto eu a melhorar, a corrigir essas maneiras de relacionar. Isso é um bom sinal. Agora, quando você vê que você está brigando sozinho, lembra, mulher não tem que salvar nada. Presta atenção. Estou sozinha nesse barco, estou remando sozinha para 2 pesos. Não é um bom sinal. Isso, com certeza. Marina, como as mulheres que chegam, que passam por você lá na parte do atendimento, são essas as queixas? Fala um pouquinho das histórias que você... Lília, você me ajuda, porque o atendimento é com as meninas, né? Mas eu vou falar um pouquinho de como que é, porque a gente sempre faz reunião de equipe para discussão de caso. Certo. Né? Então, as meninas me trazem muitas situações. E é assim, exatamente dessa forma. Elas não conseguem identificar, elas só conseguem identificar a agressão física, né? Às vezes o controle no celular, o controle da roupa, com quem você vai sair, a companhia que você está, a aproximação da família, elas não conseguem identificar que seja uma violência, né? Elas trazem essas situações para as meninas, para as técnicas, mas não conseguem identificar como violência. Elas acham que é um cuidado a mais. Ele está cuidando de mim, porque se eu sair com aquela pessoa não é uma pessoa boa para ter companhia, né? Para eu ter uma amizade. Eu tá com a minha mãe, nossa, minha mãe pesa tanto na minha vida, é bom que ele está me dando um alerta para eu não ficar tão próxima. Mas, na verdade, é uma forma do autor de agressão de manipular, de mantê-la apenas para ele, como se fosse um objeto mesmo. Sentimento de posse. De posse, exatamente. A gente vê muitas mulheres relatarem o controle de rede social, o controle, né, das conversas, das mensagens. Isso existe, assim, na grande maioria. E é muito visto como um carinho mesmo, como a Marina falou. É um cuidado, é um zelo comigo. Ou não sair com tal pessoa, não frequentar tal lugar. A gente vê muitas mulheres trazem isso, mas não enxergam isso como uma violência, mas como um cuidado. Né? A partir do momento que tem uma agressão um pouco mais... Tem algum ato um pouco mais violento, que seja mais físico, né? Ser explícito, né? Mais explícito. Às vezes, ele pegou meu celular e quebrou, ele quebrou alguma coisa da casa, mas ele estava nervoso, por isso que ele quebrou. Mas a partir daí a mulher já começa a identificar que ela está passando por uma violência. A partir daí ela já começa a entender que aquilo ali não está certo, que não deve ser dessa forma, né? A gente também vê muitas mulheres que trabalham, relatam que tem que entregar o dinheiro que recebe, porque o homem que é o responsável por cuidar da casa, por manter as finanças, por organizar a vida, tudo mais. Então a gente vê que existe uma violência ali há muito tempo, né? São muitas formas de violência. Então tem toda essa humilhação, esse controle, o controle do salário, o controle da vida social no geral, assim. Então a gente vê muito isso acontecer, mas a maioria dos casos que chegam pra gente, a mulher identifica a violência quando ela é física, né? Quando existe algo assim mais fisicamente violento. E como a lei protege nesse caso, não sendo física? Porque o físico tem, assim, apesar de não, né, ser 100% ainda, de funcionar 100% como deveria, um assédio moral, uma violência moral, uma violência psicológica. A lei protege também esse tipo de... A lei protege, né? Todas as denúncias, elas precisam de provas para sustentá-las, né? Então, em casos onde a violência ela é moral, a prova testemunhal é uma prova muito forte, né? São pessoas que sabem que aquilo acontece, que estão próximas daquela situação, que auxiliam, né? Testemunham, olha, sim, ela passa por essa violência, ela passa por isso há bastante tempo, porque nesses casos onde a violência
né, violência moral, tudo mais, é muito mais difícil de você provar de uma forma documental. Hoje em dia a gente tem mensagem, né, no telefone, então muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência, elas têm registro de mensagens, né, e tudo mais. Isso facilita um pouco, né, essa prova documental existe com mais facilidade hoje, mas a principal prova é a testemunhal mesmo. Né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma tipificação penal específica para vítimas de violência doméstica, né, que foi uma grande conquista para a gente, que vem em 2006. Né? Até hoje é uma lei que sofre alterações, né, conforme a gente vê os acontecimentos na sociedade, a lei vai se adaptando ao o cenário que a gente vive, né? Então, é uma lei aí que veio para ajudar muito o nosso país em 2006, né? E é mais ou menos nesse aproveitando que a gente está na parte da Maria da Penha, fala pra gente, explícita mais como funciona a Maria da Penha, porque existe muita comunicação trocada, comunicação, né, que às vezes um fala, o outro fala, e acaba que ninguém em si mesmo vai verificar como funciona a lei. Tenta tipificar aqui os pontos mais primordiais ali da lei. A Lei Maria da Penha, assim, é uma opinião pessoal, né, eu acho que o principal ponto da lei é essa tipificação específica para casos de violência doméstica. É muito bom quando você tem uma lei que te resguarda sobre aquele assunto específico. Então, a Maria da Penha ela é muito boa nesse sentido. Ela é uma lei voltada para vítimas de violência doméstica. Né? Então, ela resguarda as pessoas dessa forma. Né? Ela alterou ali o Código de Processo Penal para hipóteses de prisão preventiva, né? Para quando a mulher sofre a violência, violação à honra, à integridade da mulher e tudo mais. Então, a gente tem essa hipótese de prisão preventiva. A gente tem a medida protetiva também, né, que é muito, muito boa e ela é eficaz. Né? A medida protetiva, ela é requerida ali no momento de denúncia da agressão pela vítima, né, concedida a mulher, a vítima, e ela afasta necessariamente o agressor da vítima, né? Então, é necessário esse afastamento, é uma das características da medida protetiva. E muitos agressores, muitos homens respeitam a medida protetiva, porque uma vez que você viola essa distância, entre outras características que a medida protetiva tem, vejo que essa necessidade da distância talvez seja a mais importante, a mais relevante, e a que os agressores mais respeitam, né? Que é essa necessidade de distanciamento, uma vez que o homem viola, o agressor viola essa distância, a mulher ela pode acionar a polícia e ele vai ser preso, né, em flagrante ali por descumprimento da medida protetiva. Então, eu acho que esse talvez seja o ponto principal da lei, que mais resguarda e garante ali a defesa da vítima, né? Mariana, você ia colocar uma coisa? Isso. Percebe, Elton, quando a Lilian estava falando, né? A prova a testemunha, né? A prova testemunhal que você chamou, né, Lilian? Só que lembra, é uma cerca. Essa mulher, muitas das vezes, quem está ali do lado dela para provar? Então, vamos orientar. Você está na dúvida? Grava. Está tendo uma conversa ali violenta? Grava aquilo. Né? É permitido, não é, Lilian? Tô falando... Isso é uma conversa dela, né? Se ela está participando, né? Ela grava ali vídeos, a gente vê muitas mulheres que até divulgam, né? Pra buscar ali uma ajuda, enfim, buscar uma rede de apoio no desespero, como prova, para se resguardar. E isso, em alguns casos, até inibe um pouco, né? Então, peraí, ela tá... Mas pra mulher conseguir fazer isso, ela já tem que estar minimamente fortificada. A maioria não tá. E um ponto que é importante a gente frisar é que, às vezes, a mulher ela não consegue nem ter o acesso... Você estava falando dessa cerca. Às vezes, ela não tem acesso ao celular. A gente usa muito o WhatsApp para fazer contato com as vítimas, né? Porque, às vezes, a gente liga, ela está com o autor de agressão, ela não pode atender, então, às vezes, a gente manda uma mensagem. Até a mensagem, para nós, fica um pouco complicado, porque se ela não tiver o controle do telefone dela e for o autor de agressão, é ele que vai responder. Então, assim, ela está cercada de todos os lados. Então, essa questão das provas, até nisso fica muito difícil para ela. Né? E outra coisa que, pegando um gancho do que a Mariana tinha falado anteriormente, a importância de desconstruir, desmistificar esse assunto. Porque a dificuldade de identificar uma violência moral, uma violência psicológica, é tão grande
que às vezes a gente vai em alguns espaços, né, para falar, nas escolas, a gente tem ido em escola para falar com os adolescentes, porque a nossa intenção é que os adolescentes eles começam a se relacionar já, né, um com o outro, e ali criando relacionamento saudável. Por quê? Porque a gente está orientando, a gente está falando, a gente está dando exemplo do que acontece. Então, se eles começarem relacionamentos saudáveis, identificando esses pontos, vamos identificar no começo, não, mas acabei de conhecer, ele já quer controlar meu telefone, já é entendeu? E aí é uma forma de, se gostam, precisam construir juntos, então, um relacionamento saudável. É não permitir que o outro invada a sua privacidade. É mais ou menos isso, né? E aí a gente acredita que essa desconstrução seja falando cada vez mais nos espaços, falando com o público, trazendo orientações, conhecimento, porque a questão da violência psicológica e moral, muita gente não conhece. Muita gente não sabe, Sim. né, que está vivenciando aquilo. E antes da gente começar, a gente estava falando, né, enquanto mulher falando sobre isso, é muito pesado, porque a gente sofre constantemente, diariamente. Não só nos nossos relacionamentos, mas em qualquer situação que a gente esteja, num mercado, num posto, em qualquer lugar. Quem nunca, né? Quem nunca? Marina, andou na rua, nós mulheres, e não foi constrangida. Exatamente. Eu nunca andei pela rua e não fui constrangida, de alguma forma. Eu não conheço nenhuma mulher que teve esse sossego. E quando então não é aconteceu... brincadeira. Quando a gente fala, não é exagero. Não é, você assim, não exagera. Não, é sério. E quando a gente fala, nossa, passei pela rua, vou dar um exemplo. Alguém mexeu comigo, né? Fui assediada. Você não identifica como uma violência. Primeira vez que aconteceu comigo, uma cantada de nada, assim. É uma violência. E aí a gente só vai identificando conforme a gente vai conhecendo, vai escutando, vai desconstruindo, e aí a gente consegue identificar. Sim. Por isso a importância de falar nos espaços, nos territórios, para poder identificar. A importância da conscientização, né? Da explicação desse ciclo de violência, dessa conversa com todas as pessoas, não só com as mulheres, mas com os homens também. Principalmente os jovens, como a Marina estava falando, que é quando a gente começa a se relacionar ali na adolescência e tudo mais. Então, começar a entender como que é o ciclo da violência, que nenhum relacionamento começa, né, como a Mariana falou, de uma forma fisicamente violenta, então existem outras violências. Eu acho que a conscientização é o ponto principal. E importantíssimo que o homem escute também, isso é muito importante. Muito importante. E é muito complicado, falando diretamente até com os jovens, aí vocês me respondam, por favor. Porque mesmo falando com jovens, ainda é um processo de desconstrução, né, Mariana, também? Sim. Porque a criança, ela tende a espelhar o que vê em casa, né? Exato. Então, se ela vem de uma família agressiva ou de uma família onde o homem trata a esposa dessa forma, depois é mais difícil desconstruir. Como que é isso? Sim, sem dúvida, porque aquilo vai fixando, né? Então, vamos lembrar, as nossas memórias, elas são afetivas, elas têm carga afetiva. Então, se a minha memória é de agressão, é de violência psicológica, é desse ciclo acontecendo constantemente, o que é normal para mim? Isso. Mas o pai fazia. Tá tudo bem. Mas o namorado da fulana também faz. Então, qual é essa rede? Vamos sair da casa, né? Mas, sem sombra de dúvidas, começa ali naquele núcleo familiar. Então, qual que é a referência que aquela pessoa tem de relacionamento? Mariana, lascou, então. Se a minha referência é essa, eu estou condenada? Claro que não. Né? A beleza do ser humano é essa constante evolução. Né? Eu escolhi ser psicólogo porque eu acho isso lindo. Né? Eu me emociono, não posso nem falar, mas eu choro. Então, assim, é muito bonito ver isso acontecer, poder participar de processos assim, mas é extremamente desafiador, porque aquilo te é familiar. E vamos combinar, o que é familiar não gasta energia no nosso cérebro. Então, até por uma questão neurobiológica, dá para entender. Aquilo que eu já conheço, eu não preciso gastar muita energia para pensar, para fazer, para me relacionar. Então, tá fora até da consciência da pessoa isso. Vocês entendem? Tá confuso, tá dando para entender? Né? Então, assim, vai muito além dessas escolhas conscientes que a gente está falando aqui, né? De identificar e tudo mais. Então, o processo, ele é anterior. E aonde que a gente aprende isso? Isso não tem nas escolas, esse tipo de educação. Isso não está no dia a dia. Né? Muitas das vezes é onde? É numa terapia. Né? É uma terapia. Que ainda, apesar da gente ter o acesso público e tudo mais, ainda é algo que poucas pessoas têm acesso.
né? E aí a importância da gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, que é divulgar a certeza. informação para o público geral. Outro mito, né, que a gente estava falando de desmistificar, é essa ideia de que quem é abusador é monstro. A gente não vê monstro na rua, gente. A gente vê gente. Eu vejo a Marina, eu vejo a Lília, a gente vê pessoas, né? Então, o abusador, ele é uma pessoa comum. Uma pessoa que trabalha, que estuda, que vai no barzinho beber, que dá risada, que te trata bem. Não tem essa máscara, né? Nossa, eu vou bater o olho e vou saber que é um abusador. Não. E aí, mais uma dificuldade. Porque quando essa mulher vai relatar, mas ele... Não é possível. Não é possível. Você é louca. Você é louca. O que você fez? Você provocou, né? Aí vem a culpa, tá vendo? Eu tô culpando ela. Entende? Você provocou. Esse outro mito. Mas gosta. Né? Não é de malandro, gosta. Gente, quem é que gosta de sofrer violência? Sério, de verdade. Ninguém gosta. Essa mulher também não gosta. É uma coisa que a gente fala muito, assim, nos nossos seminários, né? Nas nossas oficinas, é algo que a gente fala bastante, né? Ninguém gosta de apanhar, essa ideia de, ela gosta, não, mas o que ela fez para que ele fizesse isso? É uma coisa muito latente, a gente vê muita gente pensando assim. Né? Sim. E essa questão do autor de agressão, né? Que ele não é o monstro. A gente... E o que eu vou falar não é nada justificando um ato de violência, porque nenhum ato de violência tem justificativa. Mas a gente vem de uma cultura muito machista. Então, essa cultura machista ensina o homem a ser assim, né? Por isso, a importância da gente desconstruir. O homem, por si só, ele já nasce com essa questão do machismo. Então, o homem não chora, o homem é o provedor da casa, o homem que cuida de tudo, a mulher é submissa. A mulher é submissa ao homem e pronto, e acabou. Então, assim, essa cultura facilita para que essas situações aconteçam, né? Então, você não vai sair com essa roupa. Não, eu vou sim. Ela provocou. A culpa é dela, porque ele falou que não era para sair. Então, vem muito dessa questão da cultura machista. E quando a gente fala, nos atendimentos que as meninas fazem, né? A mulher, ela chega com muita raiva do autor de agressão. E com razão, gente. Ela sofreu uma violência. Ele é o agressor. A vítima é ela. E a gente sempre fala, não justificando mais uma vez o ato de agressão, mas são vítimas de outras vítimas, que é o que a Mariana trouxe. Como que será que foi? Desde quando ele era pequeno, os traumas que ele trouxe, né, que ele carregou até a vida adulta, a questão cultural do machismo, de que o homem não chora. Então, tem todas essas questões por trás desse monstro, né, entre aspas, que as pessoas falam. Sim. E aí, quando a gente fala isso, né, de que o autor de agressão, ele é vítima também. É nesse sentido, né? É nesse sentido emocional, dos traumas, social, de como foi com a família, como ele foi criado, como foi quando ele era criança, a criação, a relação pai e mãe, né? O que será que ele assistiu a vida inteira? E aí entra nessa questão da terapia. E eu falo porque, assim, muita gente ainda fala assim, nossa, mas parece que está crescendo os casos de violência, parece que só fala disso agora. Realmente, houve um crescimento, né? Mas a violência, ela sempre existiu. O problema é que a gente não tinha espaços de defesa, de proteção, de fala, né? Onde a mulher procurar ajuda. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe com meu pai. Ela sofria violência doméstica, mas a gente não entendia o que era. Minha avó com meu avô, mas a gente não entendia o que era. E aí, os antigos ainda falavam assim, minha mãe ainda falava que a minha bisavó falou para minha avó falou para minha mãe. Ruim com ele, pior sem ele. Então, é uma questão cultural. Isso vai virando uma crença. Já fica enraizado, né? Exatamente. Medo, porque lembra, essa mulher, ela tá vulnerável, muitas das vezes ela tá dependente daquele homem, tem filhos. Então, ó, como é que vai ficando embolada a situação? Ela começa, mas eu não trabalho, como é que eu vou me virar? Pelo menos ele põe comida em casa.
Gente, vou segurar o assunto aqui um pouquinho. Já tenho muitas dúvidas ainda, muitos questionamentos aqui para passar para vocês. Mas eu vou chamar aqui agora os nossos patrocinadores, né? E vamos falar aqui um pouquinho. E vou começar por ele, pelo Posto Travessia. O Posto Travessia tem combustíveis de qualidade, conveniência, né? Combustíveis da procedência Shell. Ela é uma loja de conveniência com um cardápio fantástico. É o melhor pão de queijo da nossa cidade, com diversas opções de recheio, salgados, cafés especiais e muito mais. E eu tô sabendo que tem aqui, né? Tem umas provinhas aqui, o pessoal do Travessia mandou pra gente aqui uma degustação pra trazer, Edu? Vamos ver o que ele trouxe aqui pra Tomei gente de café surpresa. lá ontem. Olha só. Fui muito bem atendida. Gostei muito. Opa! Ó, chocolate quente do Posto Travessia. Já vou experimentar aqui, vou provar. Chocolate quente. Eu acho que o chocolate da Mariana. Mariane. Obrigada, Edu. Isso. Muito obrigada. Obrigada. Dá uma checada aí, gente. Ó, vamos... Olha, tem pão de queijo também. Desse jeito a gente fica aqui 3 horas. Não é? Assunto Nossa, não muito falta, bom. com comida ainda, ó. Muito bom, muito bom. Vou deixar aqui o pão de queijo. Qual que é esse, Edu? Ele é presunto mussarela? Ótimo. Gente, fique à vontade para ir beliscando enquanto é nosso bate-papo. Lembrando também que o Posto Travessia, ele tem delivery, né? Ele faz a entrega aqui na cidade de Franca. Consulte aí pelo aplicativo, né? Os valores de deslocamento e tudo mais. Vamos passar também e falar sobre o CDL, que é o Soluções que desenvolve comércio e a indústria de Franca região, com análise de crédito, segurança fiscal, certificado digital e planos odontológicos para suas famílias e colaboradores. Tem também o Jefferson Teles, corretora de seguros. O Jefferson ele vende seguro residencial, automóvel, viagem, saúde, pet e empresarial. Para nós, né, para tranquilidade, para nossa tranquilidade e para prioridade, né, da sua família. Tem a Sideral Comunicações Visual também, fachadas, banners, adesivos, envelopamento de veículos, decorações em MDF e muito mais, transformando marcas em estrelas brilhantes. Especialistas em comunicação visual desde 1996. Essa é a Sideral Comunicação Visual. E claro, também o nosso patrocinador oficial, né, que é o proprietário desse podcast, que é a Agiliza. A Agiliza, ela é uma agência de soluções empresariais. Ela cuida da gestão de pessoas, recrutamento e seleção e treinamentos, curso, terceirização, administração de estagiários e contratação de temporários. Então, precisando contratar e precisando dar um up aí no seu quadro de funcionários da sua empresa, vá até a Agiliza lá e você vai encontrar os melhores profissionais aqui da cidade de Franca. Gente, é isso. Fiquem à vontade aqui para os nossos comes e bebes, e vamos retomar aqui a nossa conversa, né? Nós tínhamos entrado na questão ali do machismo, né? De falar sobre como a nossa cultura se sustenta a partir de uma criação machista, onde que o homem sempre esteve à frente de todas as etapas de produção de trazer, né? Trazer para casa ali o alimento, isso. Mas hoje, eu acredito que isso tenha mudado um pouco, né? Porque hoje está muito, vamos dizer, está com uma... Está igual, isso, está equiparado. Hoje as palavras estão fugindo. Está mais equiparado, por favor. Está mais equiparado. Mas ainda essa questão assim, da palavra machista, eu acho que isso meio que se transformou. A minha pergunta, a minha elaboração acerca disso tudo é saber... O que hoje significa realmente machismo? Como é ser machismo? Por que do machismo? Acho importante trazer a questão da resolução da palavra machismo, justamente para a gente se posicionar e se colocar quando a gente escuta essa palavra. Porque ainda há muitas comunicações, há muitos ruídos acerca dessa palavra, né? E existem várias interpretações. E qual seria a interpretação correta, então, para hoje, nos tempos de hoje, a palavra machismo? Eu acho que é muito complexo ter uma definição específica, né? Eu acho que não... Eu vou falar algo pessoal, então. Então, é a minha definição para o machismo. Eu acho que qualquer atitude
que você rebaixe o sexo feminino, eu considero como machismo, porque eu acho que a igualdade de gênero ela é primordial. O que é para mim é para ele. Eu entendo dessa forma. Então, quando eu vou fazer alguma análise voltada para essa questão do machismo, eu sempre me apego a isso, a questão da igualdade de gênero, porque é uma luta. Essa luta ela é antiga, ela não é de agora, né? A questão de igualdade de salário, igualdade de tratamento, tudo isso. Eu sempre me apego à questão da igualdade de gênero. Qualquer ação que vá rebaixar ou inferiorizar a mulher, eu considero como machismo. Qualquer todas as vezes que você fere o princípio fundamental da isonomia, eu acho que já pode ser considerado machismo. Toda vez que você tira ali, você abandona esse princípio na sua vida, em algum relacionamento, seja ele profissional, pessoal, qualquer um que seja, você fere esse princípio, você está sendo machista. Acho que eu concordo com o que as meninas estão falando. Eu vejo que assim, tudo aquilo que se justifica apenas pelo gênero, né? Então, por ser homem, eu posso. Por ser homem, eu sou melhor. Isso já configura, né? A gente não está falando aqui, pessoal, que não existam algumas diferenças. É óbvio que sim. Isso biologicamente. Não, é óbvio. A gente não está falando isso no sentido de ignorar, né? Então, entenda, quando a Marina fala da igualdade, ela está falando dos direitos, do tratamento, do respeito, da dignidade humana. É disso que a gente está falando, né? E acho importante também a gente pontuar, quando a gente fala de violência contra a mulher, né, a gente fala também nos casais homoafetivos. Sim. Também existe, tá? Então, não é algo só da relação homem-mulher, né? Então, isso também é importante de dizer. Então, penso que o machismo é nesse sentido, né? Aquilo que também usa o ser homem como uma justificativa para diminuir, denegrir a imagem ou qualquer coisa do tipo. Então não tem nada a ver com, por exemplo, porque uma das maiores, assim, quando se coloca em discussão esse tipo de tema, né, sempre vem ali o ponto contrário dessa visão, justificar que, então fala pra mulher carregar um saco de cimento. Eu tô com isso na cabeça sempre vem com essa... Então, assim, não é mais uma questão de equalização, uma coisa de equidade. É saber exatamente, assim... Porque que há diferença, mas que isso... biologicamente, o homem tem muito mais força que mulher. Gente, não tem discussão. Isso é uma questão biológica. Carregar um saco de cimento nas costas, eu tava com isso na cabeça. É o mais comum. Não que a mulher não consiga. Lógico que ela consegue. Com mais dificuldade que o homem. Mas o homem sempre vai ser isso. Ele sempre vai ser mais forte biologicamente que a mulher. Isso não vai mudar. Mas as questões de valores, de direitos, eu atuando hoje no meu cargo, se tiver um homem na mesma situação que eu, ganhando mais que eu, é injusto. O mesmo esforço que eu tenho, ele também tem. Por que ele vai ganhar mais? Porque ele é um homem. E a gente também não pode deixar de citar... semana passada, a gente fez o encerramento de uma semana que o Senac promoveu para os funcionários, né? Da questão daquela lei do assédio dentro das empresas. Eles fizeram uma semana com os funcionários de treinamento. E aí a gente fez o fechamento, né? A gente foi lá para poder conversar com o pessoal. E a gente viu uma pesquisa nos Estados Unidos de como o homem... os pontos fortes do homem, os pontos positivos e os pontos negativos dentro da empresa. E o da mulher. Se você existe a diferença, a mulher ela é fofoqueira, ela fala demais, ela não é objetiva. E o homem? Sempre tem aquela diferença em que o homem ele é sempre competente, ele é objetivo, ele é rápido. A mulher ela é carinhosa, ela é meiga, Então, tem essa diferença. Às vezes, eles estão no mesmo cargo, mas existe a diferença. Entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão do machismo, é nessa questão de direitos, né? Não é da questão biológica. O saco de cimento estava aqui na minha cabeça o tempo todo. Eu ia falar dele. Eu senti esse saco de cimento flutuando aqui, eu trouxe ele. Era isso que eu ia falar. E quando a Lília estava falando também, né, da Lei Maria da Penha, é muito interessante porque muito se conhece, né? Se você sai e faz uma pesquisa rápida, todo mundo já ouviu falar, nem que seja um pouquinho. Mas as pessoas não entendem isso que a gente está falando. O que precede a necessidade de acionar essa lei. Esse ciclo.
né? Como as coisas funcionam, o que está na base que ainda sustenta uma violência tão constante. Né? Então, por mais que se saiba da existência da Lei Maria da Penha, mas o que faz ela ser necessária? Isso as pessoas ainda não entendem. Né? Então, mais uma vez, a importância do que a gente está fazendo. Continuando também com isso, nessa mesma linha, e para fechar esse campo do machismo, mulheres também são machistas? Muito. Exemplifique. Cultural. É cultural. Quando a gente fala cultural, quando a gente escuta assim, uma mulher falando, o homem tem o dever de ser o provedor da casa. Gente, olha, o dia que eu escutei isso, eu falei, mas não é possível. Então eu sou homem. Então eu sou um homem. Falei, ou então eu vou morrer de fome porque eu não sou homem, eu não posso ser o provedor da casa. Então, assim, existe muitas mulheres, mas a gente entende também que é uma questão cultural, é o jeito que ela aprendeu. Por isso a importância de desmistificar, de desconstruir. Né? E ainda falando um pouquinho do machismo da parte do homem, só porque foi uma parte que eu esqueci de falar. A gente fala do homem machista. Aqui em Franca, a gente tem alguns espaços que chama grupo de masculinidades. E é justamente para isso, para desconstruir isso na cabeça do homem. Né? Porque lá no núcleo nós atendemos, a nossa maior demanda hoje é a violência doméstica, né? Mesmo atendendo outros públicos. Mas a gente vê uma necessidade muito grande, porque atendemos apenas as mulheres. Mas e o outro lado? Porque ele fez com uma, amanhã ele terminou o relacionamento, ele vai fazer com outra. Né? Então, a gente avalia a necessidade de ter um atendimento para o homem também. Hoje, aqui em Franca tem, né, os CREAs que têm organizado esses grupos de masculinidade. E é muito importante, porque nós temos casos de mulheres que elas não querem romper o relacionamento. O casal quer continuar junto, mas não adianta ela somente identificar que existe a necessidade de mudança e o homem não. Então, os grupos de masculinidades é exatamente trabalhar os dois lados, né? E, inclusive, trabalhar também essa questão machista da mulher. Entendi. Você aproveitando, falando de Franca, qual que é os índices aqui na nossa cidade? Você tem os números disso? Tenho, eu trouxe. Eu trouxe uma colinha, porque são números e claro. Números eu não manjo nada. Aqui em Franca, a gente teve... Eu vou falar do ano de 2022, tá? Pra gente ter uma... É o mais próximo que a gente tem, porque 2023 a gente só fez o primeiro semestre. Em 2022, a gente teve 3 feminicídios, né? Em 2022, e 274 pedidos de medida protetiva só no primeiro semestre do mesmo ano. O núcleo, nós recebemos 311 boletins de ocorrência no segundo semestre. Nós começamos dia 15 de agosto de 2022. Então, de agosto a dezembro foram um total de 311. Por isso que eu falo assim, aumentaram os números, a gente sabe, mas a violência doméstica sempre existiu. É que a gente não sabia para onde correr. Né? Um outro índice que a gente acha importante falar é que a gente tem algumas pesquisas, em termos assim, nacional, é no Brasil todo. O maior número de mulheres que sofrem violência no Brasil hoje são as mulheres pretas. A nossa realidade do núcleo é outra. São as mulheres brancas. A maioria, vou colocar uns 75%, mulheres se autodeclaram brancas. E aí é algo que nos preocupa, até a gente traz essa discussão toda vez que a gente vai fazer algum relatório. Porque, assim, se no Brasil são mulheres pretas e em Franca se autodeclaram brancas, algo de errado não está certo. Tem alguma coisa que está acontecendo. Então, a gente acredita que possa ser que as mulheres pretas, sim, sofrem violência, a gente sabe disso, porque existe uma outra pesquisa, mas que por conta da violência institucional, do racismo institucional, elas não procuram ajuda. Então, elas continuam em agressão. Uma subnotificação, né? Elas continuam sofrendo agressão. Então, a gente acredita que seja isso. Né? A gente sabe que existe, mas que elas não chegam até nós. Inclusive, teve um caso que a Gabi atendeu, que a Gabi é a nossa psicóloga, de um caso de estupro. Né? Já era a segunda vez que a mulher tinha sofrido. E ela procurou, ela veio por demanda espontânea, né? Ela procurou a gente pelo WhatsApp, falando que ela tinha sofrido o estupro. E aí a gente falou para ela que a gente ia buscar ela, para ela passar pelo atendimento.
Ela falou que ela não queria, porque já tinha acontecido uma outra vez e eles tinham tratado como se não fosse nada. Então, quer dizer... Outra violência. Outra violência. Então, justifica... E era uma mulher preta. Então, justifica a questão da violência institucional, do racismo institucional. Aí a gente foi até ela, buscou ela para fazer o atendimento. Quando você fala eles, é a saúde, né? A primeira busca dela foi a saúde. E ela sofreu uma negligência, né? Não foi... E é comum isso acontecer? Infelizmente. E para quem que a gente grita? Em quem que a gente dá um tapa na cara? Então, a gente sempre busca fazer o seguinte. Todas as vezes que as meninas vão fazer algum atendimento que precisa ir em algum local, eu sempre peço para elas acompanharem. Por conta disso, né? Porque às vezes a vítima chega desnorteada, chega fragilizada, às vezes nem quer procurar ajuda por conta dessas situações. Então, as técnicas acompanhando é mais uma forma de fortalecê-la, de que é um direito dela, ela não está pedindo ajuda simplesmente por pedir. Ela está pedindo ajuda porque é um direito. E elas não entendem isso, que seja um direito, né? Nessas situações, a gente fez comunicado, CREA, secretaria, a gente tem que passar sempre para o superior, a nós, né? Para ver se tem algo para fazer. Mas, enquanto não temos resposta, a gente acompanha. Uma coisa que a gente percebe muito também, trabalhando diretamente com vítimas de violência doméstica, é que sempre que a pessoa está em uma situação de violência, é muito difícil de conversar sobre, de identificar, de falar para outras pessoas, de se expor para outras pessoas. Então, isso em diversos lugares, seja quando uma mulher busca a nossa ajuda para denunciar na delegacia, para ir até a delegacia, é muito difícil falar disso com outra pessoa. É muito difícil a mulher conseguir se abrir, né, conseguir falar o que ela passou, conseguir explicar conseguir explicar de uma forma cronológica tudo o que aconteceu, né, todas as violências e tudo mais. Então, é muito... A gente percebe nos nossos atendimentos como é fundamental você estar acompanhado de outra pessoa que possa te dar um auxílio, possa estar ali do seu lado e falar, calma, conta com calma. Mais uma forma de acolher a dor da pessoa, né? As meninas fazem conversando isso. E dando esse suporte é fundamental para que a pessoa consiga explicar para outra, né? Seja na delegacia, dentro da área da saúde também, né? O que ela está passando, o que ela vivenciou, como que está a situação atualmente. Porque a pessoa fica muito fragilizada, né, com essa violência, que é algo que já está acontecendo, né? Ou que alguma situação específica que aconteceu, mas aquilo transforma a pessoa, né? Ela não consegue conversar sobre isso com tanta facilidade, assim, de uma forma cronológica, explicar os acontecimentos e tudo mais. Então, é fundamental que a gente percebe como é importante quando a gente acompanha uma vítima. Ainda mais se o primeiro amparo for feito por um homem, né? Um delegado, um médico. Até por isso que a gente tem a delegacia da mulher, né? Porque é muito mais fácil uma mulher conversar com outra mulher. Porque, como a Marina já falou, todas as mulheres já passaram por alguma violência, né? Já passaram por alguma situação desconfortável com algum homem. Então, quando você vai na delegacia e você é atendido por uma mulher, é mais fácil de você conversar, né? Então, por isso, esse atendimento especializado da delegacia da mulher, para facilitar esse canal de comunicação. E esse primeiro passo, né, de mulheres lidando ali com mulheres nesse primeiro momento, né, para já ter essa empatia, trazer um pouco mais desse conforto, mas também essencial, tão quanto, né, como as meninas estavam falando, a capacitação desse atendimento, desse técnico. Exatamente. Porque, lembra, o machismo também tem em algumas mulheres, em várias, né? Mas, enfim, a gente precisa trabalhar constantemente essa qualificação. Então, quando acontece essa negligência, né, a importância de saber que é um direito seu, você pode sim denunciar, né, seja num conselho, né, do profissional, seja o superior da instituição. E lembrando que a violência contra a mulher, a gente fala muito do âmbito privado, mas ela também é do âmbito público. Sim. Né? A mulher que sofre essa violência, com os exemplos que a Marina deu no trabalho, né, nas ruas, dentro de casa, enfim, né, em todo lugar. E qual que é de forma bem óbvio que cada pessoa é individual, né, um indivíduo próprio, mas em termos, se pudesse trazer isso em termos gerais,
qual que é o impacto psicológico para uma violência tão forte como essa, como a gente citou no caso de estupro? Qual o trauma disso? Tá, vários, né, Elton? Igual você falou do trauma. Então, a gente vai ter mulheres que têm sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Então, mulheres que, dependendo ali do que acontece, não querem nem buscar relacionamento depois. Elas ficam com medo de se relacionar. Né? Elas criam algum tipo de aversão, né? Estão sempre ali hipervigilantes, constante medo, constante ansiedade, sintomas depressivos, tá? Então, são alguns sintomas muito comuns. Então, a gente, quando atende alguém que está passando por isso, o primeiro passo, não vamos ter pressa, né? Vamos resolver a situação? Não. Vamos primeiro acolher, vamos entender. E aí, quando a gente fala do trabalho do psicólogo, é muito sério, porque assim, falando um pouquinho da minha área, tá? Tem-se uma ideia de que o psicólogo ele precisa ser neutro, né? Ele precisa ser levemente distante. Eu sou do avesso, eu sou rebelde nessa área. Eu acho que o psicólogo tem que estar junto, né? Aquela pessoa, ela chegou com uma dor, a dor dela é minha também, né? Então, se ela está passando por aquilo, a gente está passando junto. Eu não quero que ela se sinta sozinha. Eu quero que ela sinta que ela tem alguém do lado dela. E se a gente tiver que chorar junto, a gente chora junto. A gente vai junto. Não significa que o psicólogo vai desmontar junto com a vítima, não é isso, né? Ele precisa aquela pessoa precisa de alguém saudável, funcional ali ao lado, mas que se empatiza com aquela dor, né? Como que eu fico frente a uma mulher que está me narrando as coisas mais horrorosas que já aconteceram? Eu fico, fala mais sobre isso. Não entra na minha cabeça, né? Então, Elton, esse primeiro passo de um acolhimento, aquela pessoa sentir que, nossa, eu não estou sozinha nesse barco, como eu estive talvez por muito tempo, talvez a vida inteira. Né? Então, dentro da psicoterapia, pelo menos na abordagem que eu trabalho, né, a gente vai falar de uma ação reparentalizadora, né, onde a gente vai trazer cuidado, nova forma de se relacionar, onde há respeito, um novo modelo mesmo para aquela pessoa. E aí a gente começa a falar em uma melhora. Né? Mas, sem sombra de dúvidas, primeiro dá o espaço, o vínculo, a segurança para que se possa falar, elaborar. Como a Lilian falou, já é extremamente difícil. Né? E o que vai permitir que essa mulher faça isso é sentir segurança. Não só ela, mas todos nós. Alguém aqui se abre para alguém que não se sente seguro? Vulnerabilidade é algo muito sério, a gente não expõe para qualquer um. Né? E aí a importância da gente trabalhar essa qualificação. Não só nos serviços técnicos, mas as famílias, a sociedade como um todo. Né? Para que todo mundo possa ser uma rede de apoio de alguma forma. Com certeza, não. Essa educação de base é essencial para esse tipo de comunicação que nós estamos criando aqui hoje, é essencial para que chegue às outras pessoas, justamente para saber identificar, né? Que são tantos aspectos que caracterizam violência, que caracterizam assédio, que caracterizam até mesmo a questão do estupro, fazendo uma aspas aqui. Tem mulheres que não sabem que até mesmo dentro do relacionamento, casada, ela pode sofrer o estupro. Né? Sim. Então... Pegando o que a Mariana falou, é muito importante. Quando a gente fala, né, da pessoa se abrir, né, depois que ela sofreu algum tipo de violência, o que a Lilian falou, e do ser humano enquanto faz um atendimento. Semana passada, na sexta, nós fizemos uma oficina ali no núcleo, até por conta da festa junina, do tema e tal. Então, nós fizemos uma festa julina, mas era uma oficina, né, uma roda de conversa com elas. Olha, sexta-feira, eu olhava uma para a cara da outra e falava assim, olha, hoje está difícil. Hoje está difícil, porque era tão pesado o que elas trouxeram para a gente, umas histórias que eu falava, gente, não é possível. É uma negligência da vida daquela pessoa. Não, gente, olha, eu tô desde 2015 na assistência. Eu acho que é o que a gente tem outra Marina lá no núcleo, é outra assistente social. Ela ainda usou essa fala, né? Ela falou assim, nesses anos de profissão, acho que é a terceira vez que eu me emociono. Eu acho que para mim foi a segunda vez desde 2015, de tão pesado que estava. Então, assim, a gente tem que estar junto, a gente é ser humano. Por mais que a gente é profissional, eu até brinco com as minhas, falo, não consegui ser profissional. Não consegui, porque eu me emociono. Não é ser profissional, então, mas eu acho que isso é ser tão profissional, então, gente. É porque, assim, a gente acaba se emocionando com algumas histórias. E a questão da gente falar com o outro, de ser muito difícil, eu falo por mim, assim, a gente fala que enquanto mulher, né, a gente não conhece quem nunca sofreu, né, um tipo de violência. Mas eu me identifiquei que eu sofria violência dentro do meu casamento, trabalhando na coordenação da Casa da Mulher Vítima de Violência Doméstica, ouvindo outras mulheres falando. Porque elas falavam, eu falava, nossa, mas tão parecido com a minha... Nossa, mas não, mas eu não.
Eu sou estudada, sou orientada. Não, eu não passei por isso. E elas traziam, eu falava, gente, mas é muito igual que eu tô passando. E aí foi quando eu consegui identificar que eu passava por isso também, né? E eu passei por muito tempo sem falar para ninguém. Porque é muito difícil você falar. Quando você sofre algum tipo de violência, você sente vergonha, que eu tô falando. Eu sou muito orientada, né? Estudada, fiz faculdade. Como que eu tô deixando acontecer isso comigo? Você fica com vergonha. Aí, mais uma vez, a culpa. Nossa, eu tô com vergonha de falar. Como é que eu vou falar? Eu demorei muito tempo para falar o que eu estava passando. Entendeu? Então, falar da violência e falar do que você está passando e dessa questão de vulnerabilidade é muito difícil. E, às vezes, eu conheci mulheres dentro do acolhimento que ficaram 25 anos passando esse ciclo, né? O ciclo da lua de mel, aí depois vem as agressões, depois começa tudo de novo. 25 anos. Por quê? Não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar. Então, é muito essa questão da ser muito empático na hora do atendimento, né? Você se colocar ali. Eu acho importante elas serem atendidas por mulheres, né? Porque eu acho que a empatia acontece ali, ó, no primeiro, na hora que ela buscou o atendimento, eu acho que já acontece a empatia, porque ela está pedindo ajuda. Uhum. Né? Com certeza. Aproveitando esse gancho que você falou sobre relacionamento, né? Tem uma outra frase de senso comum que é justamente aquela de briga de marido e mulher não se bota colher, né? E aí se bota sim, e para quem que a gente denuncia, em que aspectos a gente pode se intrometer ali e denunciar, até antes mesmo da agressão, é possível denunciar? Do ato de agressão, assim, tô identificando um assédio ali eu moro em condomínio, né? Então eu trago até essa experiência, essa vivência, né? Eu moro em condomínio, gente, é muita gente uma em cima da outra. Sim. E hora ou outra a gente escuta uma briga mais acirrada, né? Uma exaltação dos ânimos. Esse momento já é um momento de se preocupar, já é um momento de denunciar, e como eu faço isso? Já, aí eu vou falar pelo que a gente atende, em uma opinião própria também. É o que eu disse mais cedo, nenhum ato de agressão é justificável. Então, uma conversa mais acalorada, né, gritos. Eu já morei em condomínio. Então, quando acontecia, eu chamava. Porque eu acho que assim, a gente não pode pagar para ver. Uma pessoa, quando ela começa com um ato de violência psicológica e moral, é porque ela ainda não quer que ninguém veja. Mas quando ela parte para agressão, ela não tem nada a perder mais. Porque ela já está deixando evidente o que ela está fazendo, né? Então... Tem o canal de denúncia, né? Tem o canal de denúncia, que é o 180. Inclusive, não sei se conhece a música do Alok, que fala do 180, né? Que é exatamente por conta da violência doméstica que tem essa música. É o canal de denúncia, você liga de forma anônima, você não precisa se identificar. E... em casos, assim, extremos, né, imediatos, 190, porque a polícia vai imediatamente. Falando da questão da medida protetiva, que a Lilian tinha falado mais cedo, hoje nós temos um aplicativo, mulheres que têm medida protetiva, entra nesse aplicativo, é o SOS Mulher, cadastra o número da medida, e aí ele funciona da seguinte forma: ela tem a medida, o autor de agressão está descumprindo a medida, chegou ali e se aproximou dela. Ela pega o telefone, segura o aplicativo por 5 segundos, a viatura mais próxima chega ao local. Então, aciona a viatura e ela chega até o local. Então, tem esse também. Tem a DDM, né, que é a de atendimento específico à mulher. E há poucos meses, só fazendo uma observação, há poucos meses, né, teve uma lei que... agora, hoje em dia, é obrigatório que as delegacias das mulheres funcionem 24 horas, né? Então, acho que foi em abril que foi sancionada essa lei, né? Então, agora é 24 horas o atendimento das mulheres. A gente teve um aumento muito significativo na denúncia de violência contra a mulher durante a pandemia, né? E a gente está sofrendo o reflexo disso até agora. Hoje. Então, acho que muito em decorrência disso também, que teve essa alteração para que as delegacias das mulheres funcionem de forma ininterrupta. Né? E falando dessa questão da pandemia, que a Lilian falou, na época eu trabalhava no acolhimento de mulheres. E quando começou a pandemia, a casa ficou vazia.
E aí, depois vieram as pesquisas, né, de comprovação a isso. Ou ela ficava sofrendo agressão, ou ela saía correndo o risco de se contaminar com o vírus. Então, elas permaneciam em casa. A casa ficou vazia e a gente não tinha nenhuma acolhida na época. Tanto que, assim, eu ficava de plantão em casa, justamente por conta da questão da disseminação do vírus. E aí, se tivesse algum acolhimento, eu corria até lá. Porque não tinha mulher dentro da casa. E ficou por muito tempo sem nenhuma mulher. Então, a gente está sofrendo os reflexos agora. Por isso o aumento, né? Uhum. A importância dessa modificação que a Lilian falou, né? Porque a maioria acontece final de semana, quando esse casal tá junto, tá dentro de casa, à noite, depois de beber, né? Enfim, depois de beber, claro, é uma das formas, né, gente? Que aí, enfim, o controle desse homem fica ainda mais prejudicado e a coisa toda acontece de uma maneira ainda mais agressiva. Então, a importância é que Vitória, né? E acho que até antes da pandemia, acho que a pandemia foi a gota d'água, né? Foi, não, agora não dá para ignorar mais isso. Algo precisa ser feito. Essa mulher vai denunciar quando, né? E quando a Marina falou, né, dessa mulher que ela chega ali com uma raiva. Eu me lembro uma vez, eu estava ouvindo, eu não lembro o nome da promotora, mas ela falava, a gente trabalha com uma vítima que chega não com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos. Então é muito difícil. Né? Porque aquela pessoa, ela tá magoada, ela tá com vergonha, ela tá com culpa, ela tá frustrada, ela não tá com sangue nos olhos. Essa raiva, né? Muitas das vezes pode ser essa primeira camada que vem para esconder profunda tristeza. Né? Porque na raiva a gente tem alguma potência. Então na raiva eu faço, mas eu tô muito triste, tô muito frustrada, tô muito magoada. Né? Então acho que isso também é um ponto que vale a pena a gente falar, né? Que é também um desafio, imagino, para vocês lá no atendimento, né? Para seguir em frente, enfim, né? Tudo que precisa ser feito, né? Ao longo ali do trâmite, né? Judicial. Você estava falando, né, Elton, sobre o que fazer nos casos de violência. A Marina falou das formas de denúncia e acho que, assim, firmeza, gente. Não tem que ser firme. Tá acontecendo, firmeza. Não, mas vamos ver. Não vamos ver. Está acontecendo. Firmeza. Isso é muito importante. Né? Então, essa coisa do meter a colher. Tem que meter a colher, sim. Né? Claro que é importante que essa vítima saiba que ela tem com quem contar, que ela tem um apoio, e que esse abusador saiba, você está sendo observado e tem punição para o que você faz. Não ache que você está impune. Você não está. Acho que é muito importante. Uma discussão, né? Às vezes, não vai chegar nem a questão da agressão. Mas porque um casal, ele tem um momento de discussão. Sim. E, às vezes, não é a intenção dele, não é a intenção dela para que eles cheguem nessa situação de agressão. Mas eu evitaria. Eu acho que é isso. Começou algo mais acalorado. Eu não vejo problema. Eu chamo. A pessoa tá exatamente isso. Você está sendo observado. Isso. Então, tem que dar uma segurada. Tem duas perguntas que eu tenho curiosidade acerca disso também. Acho que a Mariana pode me ajudar também nessa parte. As duas também são de senso comum, né? Aquele enraizado que a gente sempre traz, né? Toda vez que há uma denúncia, que vai se denunciar uma briga dessa, sempre ocorre, né, ou frequentemente ocorre, da mulher não querer fazer o registro naquele momento, falar assim, não, só estamos tendo uma conversa e tal, e muitos desistem de denunciar uma segunda vez, justamente que já fica lá, vou chamar a polícia para quê? Ela vai mandar a polícia embora e não vai acontecer nada. Eu vou segurar a segunda pergunta só para a gente focar nessa. O que a gente faz? A gente pode orientar numa dessa e falar com essa... Tá. Porque é uma vizinha, né? Eu estou colocando ainda a questão do condomínio, que a gente tem proximidade com esse casal e tal, né? Sim. De você estar ali, né? Eu estou mostrando para essa mulher que ela não está sozinha. Existe alguém ali disponível, reconhecendo, um apoio, né? Já é algo muito importante. Então, assim, mesmo que ela não vá dar continuidade porque ela não quer, mas porque ela não está fortificada para isso. Que ela não tem condições ou não se vê em condições. Né? Mas você deixar essa disponibilidade, essa abertura, olha, eu estou aqui, pode contar comigo, sem pressa no processo. Né? Sem ser outra violência, a gente atropelar o processo, o tempo daquela pessoa. Que às vezes vai ser de 1 mês, às vezes vai ser de 10 anos, a gente não sabe. Né? Então, eu acho que essa é a melhor maneira.
né? Porque você entende que você está sendo respeitoso, zeloso de alguma forma, tá ali fazendo o teu papel dentro do que você dá conta, e aquela pessoa, ela vai te ter ali como referência. E lembra, o radar é o coração, né? Mas peraí, se essa pessoa já tá falando comigo, em algum momento ela vai pensar sobre. Vai pôr aquela pulguinha, aqui, né? Exato, vai estar ali, né? E quando for a hora dela, vai procurar. E se manter firme também nessa ideia de que às vezes a pessoa não está preparada para denunciar, às vezes ela ainda não está... ainda não tem mecanismo para seguir com uma denúncia, é não desistir de ser um apoio, né? Não desistir de sempre que possível orientar, conversar sobre, ouvir a pessoa, enfim, dar os seus conselhos, dar o seu apoio, estar disponível para aquela pessoa. Isso é muito importante, né? A gente tem casos também de pessoas que estão vivendo, né, uma violência doméstica, mas ainda não tem mecanismo, não tem como aquela pessoa seguir com uma denúncia. Então faz parte também do nosso trabalho no núcleo de dar apoio, dar suporte, conversar sobre, ouvir o que a pessoa tem para falar, também passar o nosso posicionamento e não desistir daquela pessoa, né? Não desistir de sempre orientá-la, sempre conversar, sempre ouvir, que é muito importante a gente ouvir também, né, o lado da outra pessoa. Então acho que essa é a principal forma de auxiliar, né, alguém. Uma coisa que a gente, só aproveitando o gancho, assim, que a gente vê acontecer muito nas nossas oficinas, toda vez que a gente vai conversar sobre violência doméstica, vai falar, muitos homens perguntam, mas não existe nenhuma lei que protege os homens? Então, assim, isso fez com que a gente percebesse a relevância de conversar com o homem também sobre violência, sobre, né, qual que é o papel do homem na sociedade. Porque eles mesmos não identificam que eles estão praticando. Essas sutilezas, né, da violência, e eles não identificam. E aí é essa importância de falar com o homem também, né? Mostrar o que é a violência que ele pratica. Sim, porque vem enraizado, né? Vem de criança observando os pais fazerem, repetindo os padrões, Exatamente. né? É importante a normal. gente conscientizar as mulheres do que é a violência doméstica, mas também de conversar com os homens sobre as atitudes violentas, né? E falando um pouquinho do que a Mariana estava falando, né? De falar essa questão dela não ter condições, não ter mecanismo, né? Que a Lília e a Mariana falou. Às vezes a mulher, ela está tão dependente emocionalmente, financeiramente, por conta desse cercado, né? Que a gente falou no começo. Quando a gente fala que ela não tem condições, porque às vezes as pessoas falam assim, gente, mas é só larga e pronto. Não é fácil, gente. Você romper o ciclo é muito difícil. É muito difícil. Às vezes nem é uma dependência financeira ou emocional. É o romper o ciclo. É muito difícil. Não é uma coisa fácil. É a mesma coisa de... Eu vou dar um exemplo assim. Uma pessoa que ela é dependente química. Ela não consegue romper facilmente com aquela dependência. E ela faz o uso do crack. Fala para ela largar o crack. A partir de amanhã você não usa mais. Ela não vai dar conta sozinha. Então, romper o ciclo de violência é muito semelhante a uma dependência química. É químico, né? É químico, é tóxico. Né? Esse tóxico é muito difícil. E, às vezes, as pessoas julgam muito nisso. Total. E aí, quando as meninas fazem um atendimento que a mulher, ela busca, né? Ela mandou uma mensagem, olha, eu tô assim e tal. Vamos fazer, então, um boletim de ocorrência. Não, eu não quero. Acontece muito. Aí, o que eu oriento as meninas? Quando as meninas me trazem essa situação, eu falo, gente, é um direito dela, né? É o direito de ir e vir. Ela não quer. Ok. Mas eu acho que a gente precisa também orientá-la sobre os pós, né? E o contra. E também falar para ela, responsabilizá-la. Olha, pode acontecer isso, isso e isso. É um direito seu e uma escolha. Também é uma escolha. Só que quando a gente fala uma escolha, é voltada para essa questão de não dar conta. Ela precisa de ajuda, então ela precisa buscar ajuda para que um dia ela dê conta. A gente precisa responsabilizá-la disso. Buscar a questão da terapia, porque hoje na rede a gente tem, né, o atendimento terapêutico na saúde, mas é muito difícil conseguir. Não supre a demanda. Não dá. Então a gente vai assim,
vai dando um jeitinho, né? Igual hoje o CRAM faz esse atendimento terapêutico, né, Mariana? Você conhece o Centro de Referência da Mulher, do lado da DDM. Eles fazem, então a gente encaminha muitas mulheres para lá, né? Pra gente conseguir esse atendimento terapêutico, porque hoje ela não dá conta. E às vezes ela também quer manter o relacionamento. Às vezes não é um desejo dela romper o relacionamento, ela quer se manter ali, mas ela precisa ser fortalecida. Porque eu sei até onde que é o meu direito. Ela precisa identificar isso. E aí, mais uma vez, as meninas precisam responsabilizá-la de permanecer nesse relacionamento com ajuda e sem ajuda. Então, é sempre nesse sentido. A gente dá as orientações, mas responsabiliza a vítima também. Porque, né? Você está entrando ali, você tem que saber onde você está entrando. Ela pede ajuda, então ela precisa saber também até onde ela pode ir, até o que ela dá conta. Ela precisa saber até onde ela dá conta. Se ela não estiver dando conta, ela precisa de ajuda. Será que esse vínculo também não tem muita relação com a falta do amor próprio, com a falta da autoestima? Porque às vezes você está procurando suprir a necessidade emocional no outro, trazer sempre do outro, e aí o que precisa ser tratado é o si, né? O eu. Então, tipo, se eu estou bem, eu não vou aceitar esse tipo de situação do outro. É da outro podcast esse assunto. Vamos resumir. A questão das necessidades emocionais, né? É tão interessante, porque todos temos, mas às vezes a gente nem sabe quais são. Quais são as necessidades emocionais, né? E assim, quais são as minhas? Já percebeu que, assim, algumas pessoas têm mais necessidade de contato físico? Do abraço, do beijo, né? Outras não são tão assim, né? Não fica me relando demais, não gosto, né? Outras já são de falar, outras não são, enfim, cada um demonstra de um jeito e cada um precisa receber de um jeito. Então, assim, ser humano é um ser social, não vive sozinho, né? A gente precisa. Então, quando a gente é bebezinho, quem que vai suprir? Na medida do possível, porque o perfeito pai e mãe tira a culpa, não existe, né? Os pais, os responsáveis, depois, aí a gente vai ampliando, né? Vai para a escola, os coleguinhas, professores e por aí vai. Até que vem o relacionamento amoroso também. Então, é natural que a gente vá suprir nossas necessidades nas relações, mas não terceirizar 100% ao outro, que é o que você estava falando, né? Então, olha, eu preciso disso, faz, só você. Não, eu preciso, né? E é importante que o casal tenha essa comunicação. Olha, para mim é muito importante tal coisa. Ah, mas isso é se humilhar. De maneira nenhuma. Isso é construir relacionamento. E o outro está disponível? Se tá, é muito bonito, porque é a relação acontecendo. Quando não, red flag, presta atenção. Né? Você está sozinho nessa? Aquilo que é importante para você é negligenciado pelo outro? Presta atenção. Não é lugar para ficar. Porque às vezes o outro não sabe, né? Igual, eu sou uma pessoa, eu sou muito calorosa, então eu sou do abraço, eu sou do beijo, eu sou tagarela, é meu jeito. Então eu gosto de receber isso, de abraço, de beijo. De repente você tem um parceiro que não é muito assim, mas não é muito assim porque ele não gosta, às vezes porque nunca foi estimulado. E de repente descobre que gosta, olha que bacana. Você começa uma relação, você fala, olha, né? Estamos crescendo juntos. Agora você fica ali insistentemente, pedindo, solicitando, expondo essa vulnerabilidade. E só porrada, né? Não literalmente, mas assim, essas negativas. E por que você está aceitando? Por que essa privação emocional, ela está tão naturalizada para essa pessoa, né? Então, assim, a gente buscar esse atendimento das necessidades no outro, em alguma medida, quando o outro também se coloca disponível a construir junto, é muito bacana. Mas vamos pensar, pessoal, que assim, relação são dois círculos, né? Então, a gente precisa fazer isso aqui, mas não totalmente. Total. Eu preciso ter o meu, aquela pessoa precisa ter o dela, que é onde eu supro também aquilo que eu preciso e aquela outra pessoa também, né? Eu gosto muito do exemplo da cadeira. Então, a gente está sentado aqui, está todo mundo estável, né? Por quê? Estamos em cadeiras que tem 4 apoios. Tira um, já começa a ficar meio... Tira o outro, começa a ficar difícil, né? Relação é a mesma coisa. Eu não posso depender só daquela pessoa para suprir as minhas necessidades. É muito perigoso, porque se tirar, o que sobra? Nada. Você cai, desmonta. Né? Então, as amizades são importantes. A sua família de origem é importante. O seu trabalho, enfim, teus hobbies. Né? Então, ali você vai diversificando essas fontes de suprimento de necessidade, de cuidado. Né? E uma dessas fontes é o amor próprio, como você falou. Entra muito também a questão da identidade, né? Sim. Porque a mulher fica totalmente sem identidade. Perde quando totalmente. Ela é manipulada. Isso. Quando ela é o tempo todo manipulada. Violência psicológica. Então, ela perde totalmente a identidade dela. E aí entra a questão do amor próprio também. Ela não deve nem saber mais o que é isso, porque ela já está totalmente sem identidade.
Vamos sair? Vamos. Pode escolher. Não, escolhe você. Vou pôr essa roupa. Não. Tira. Tá, eu vou trocar. Então, tipo, ela não tem escolhas. Ela já não tem o amor próprio, né? O desejo de fazer algumas coisas, de desejo dela. Ela sempre está para o outro. Não, com certeza. A gente falou aqui com a parte como agir, né, em caso de violência, os canais de comunicação que temos, né? O que pode ser feito para evitar essa violência? Você tem algum ponto acerca disso que a gente ainda não abordou? Que vocês queiram trazer? Que a gente não abordou, não sei, mas assim, vamos retomar, né? Acho que tudo parte da educação, né, gente? Então, essa educação familiar, essa educação escolar, né? Essa educação social. Então, partindo disso, a gente já consegue uma prevenção. Agora, a prevenção de outros casos, a denúncia também. Né? Talvez eu não vou prevenir aquele caso, porque já aconteceu, mas eu vou prevenir talvez a reincidência, né? Ou o caso com outras pessoas. Então, ela é também muito importante. Conscientização, né? Conscientização do ciclo, né? De violência. Então, quando essa mulher, ela entende, fala, opa, esse homem entende, opa, peraí, vamos parar isso aqui, vamos buscar ajuda, vamos nos cuidar. Até esse aumento na denúncia, ele é fruto dessa conscientização também, né? Hoje a gente fala muito sobre machismo, a gente fala muito sobre controle de outra pessoa, sobre a outra. Então, essa conscientização ela tem um reflexo, que é o aumento na denúncia. Também, né? Então, é muito importante. Eu fico pensando também na prevenção, né? Se a gente começa a ensinar desde pequeno, mães e pais, né? Não vou falar só para as mães, não. Pai também tem muita obrigação. Então, os pais ensinar para o menino, né? Para a criança, para o menino, de que ele é igual a menina, de que os direitos são iguais, de que ele tem que respeitar uma mulher, que ele não pode agredir. Eu acho que isso, desde criança, é muito importante. Ensinar para a menina de que os direitos dela são os mesmos que os do menino. Isso é muito, muito, muito importante. Então, a prevenção, se a gente começasse desde pequenininho a ter essa educação de que os direitos são iguais, muita coisa a gente evitaria. Eu tenho uma menina de 6 anos. A Cecília tem muito medo do pai dela. Muito medo do pai dela. Tipo, ele fala... Eu pus ela na terapia, né, Mariana? Porque a terapia dela tá em dia. Para que ela aprenda isso. Porque eu sempre falei para ela, falei, filha, não precisa ter medo. Você consegue conversar com o papai, você consegue falar um não com respeito. Ela consegue falar, não, mamãe, fala você que eu tenho medo. Então, assim, a gente precisa ensinar para as crianças também de que o respeito ele tem que ser mútuo. Entendeu? Tanto para ela quanto para ele. O respeito tem que ser igual para os dois. Acho que a gente evitaria muita situação de violência. Sim. Né? Eu acredito que o que realmente tem que ficar claro, né, nesse sentido é justamente entender que essa correlação entre machismo e feminismo não é um acima do outro, é ambos iguais, Direitos pareados, iguais. né? Exatamente. E aí, respeitando aquela parte do campo moral, que nós estamos falando do campo moral, de todos os direitos que temos como indivíduo, como pessoa, independente do gênero. E aí sim, há essas diferenças biológicas e tudo mais. Eu acho que é isso que tinha que ficar claro na cabeça das pessoas, né? E aí, trazendo o exemplo de crianças, né? Estou com uma notícia aqui que me enviaram, justamente falávamos sobre dar exemplos para as crianças e temos essa triste notícia aqui de que um homem espanca e ameaça a namorada de morte na frente de filho aqui na cidade de Franca, lá no bairro do Santa Terezinha. Então, não é esse tipo de exemplo que nós temos que perpetuar, né, na sociedade. Olha como que essa criança vai crescer vendo o pai agredindo a mãe. Ele já vem de uma cultura de agressão. Se ele crescer, se ele se tornar um adulto, tendo esse exemplo, é mais um adulto que cresceu sendo educado da forma errada. Entendeu? Porque ele aprendeu que o pai batia na mãe. Então, ele vai bater na companheira, no companheiro dele, não sei. Né? Então, assim, são esses exemplos que a gente precisa ter cuidado. É a questão cultural que a gente fala. Se a gente começasse desde criança, ensinando as crianças de que está errado, o homem agredir a mulher está errado, a mulher agredir o homem também está errado, muita coisa se evitaria. Né? Às vezes, na semana passada, até a gente na discussão lá no Senac, eu não sei quem que falou sobre isso, falando assim, pode ser que daqui muitos anos, muito, a gente nem vai ver essa mudança acontecer. Vai, se a gente começar desde agora nas crianças, muda sim. Às vezes a gente consegue ver,
entendeu? Eu falo isso muito para as meninas. Eu tento criar a minha filha para isso, para essa mudança, para que ela consiga entender que os direitos são iguais e para que ela lute por isso. Ela não vai ficar quieta, ela vai ter que falar e abrir a boca, né? Então, eu acho que se todo mundo pensasse dessa forma, a gente conseguiria ver. Com certeza. Mariana, tem algum aspecto, além dos exemplos parentais, né, que formam um indivíduo violento? Tá, além que a gente está falando dessa questão da origem familiar, isso. Né? Tá, então como a Marina falou, a parte social, né? Então como isso vai sendo construído e reforçado socialmente. Um exemplo, né, que a gente vê, tem começado a se falar mais sobre a pornografia. Vamos pegar como exemplo, para falar da violência sexual física. Ela é muito naturalizada, né? Quando você vai conversar, eu lido muito com adolescente, eles se educam sexualmente assim, com a pornografia. E quem já teve algum tipo de contato sabe que faz tudo menos educar. Menos educar. Então, aos poucos, aquele jovem super, com o cérebro dele em plena formação, super sugestionável, né, aos estímulos do ambiente em que ele está. Ele começa a ver, aí ele escuta o cara, não, mas tem que pegar todas mesmo, né? Tem que usar e jogar fora. A mídia com objetificação da mulher constante. Então, olha quanto estímulo ambiental. Então, o que vai sendo normal para aquela pessoa? Para aquele jovem, né? Então, tem que bater, tem que maltratar, tem que objetificar. Tá, então agora eu vou para a prática. E começa. Então, esse é um outro exemplo, né? Quando sai desse ambiente familiar e tem esses outros estímulos. Porque hoje em dia a gente não apenas educa em casa, né? A criança, hoje, o adolescente, ele quer saber alguma coisa. Se ele tem vergonha de perguntar para o pai, para mim ele vai para a internet. E na internet tem informação, mas não significa que tem uma informação decente, boa, né? De qualidade, verificada, vamos dizer assim. Né? Então, a violência ela também vai se perpetuando por esses outros estímulos que vão sendo normalizados, né? Quando ele tem, como eu falei, um estímulo pela pornografia, onde a violência ali contra a mulher é normalizada, né? É colocado de uma forma até romantizada, vamos dizer assim. Quando ele escuta uma música que, a mulher é isso, é aquilo, tem que não sei o quê, nananã. Então é assim, tá, então vamos lá, vamos reproduzir. Né? E essa questão de associar a masculinidade forte, boa, com violência. Né? Então, o que é o homem forte? É o homem que faz, que acontece, que é poderoso. Mas o que isso quer dizer? Muitas das vezes isso está associado a atos violentos. Tá? Então, essas são outras formas aí de perpetuar. Ficou claro? Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Tem algum assunto ainda que vocês queiram abordar? Fiquei sabendo que tem um livro também que você quer apresentar pra gente, Sim, né? vou apresentar ele para vocês. Esse aqui, pessoal, é a dica de um livro de uma psicóloga. Não sei se vocês conhecem. O Amor Não Dói, tá? Então, é um livro de leitura fácil para o público em geral. Óbvio, para homens, para mulheres, para seres humanos, para todo mundo. Né? Onde ela conta um pouquinho desse ciclo que a gente falou. Ela dá vários exemplos de casos que ela já atendeu. Né? Ela fala de como essa rede de apoio é importante. Um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Então, é um livro de fácil acesso. Né? Você acha aí para comprar na internet. E é uma leitura daquelas que você fica assim, não vou parar. Né? De tão boa que é. Né? Sem contar que é muito educativo, né? Muito acolhedor. Tem histórias que a gente se emociona muito, né? Que dói na gente. Né? Quando a gente é empático, dói na gente, não tem jeito. Né? Mas é o que faz a gente ser gente. Né? Um outro ponto que eu acho que seria importante de falar rapidamente, Elton, é para os profissionais, né? De psicologia, de saúde em geral, não só de psicologia. Quando chegam casos de violência até nós, né, como que deve ser a nossa procedência, né? O que você deve esperar do profissional que te atende na área da saúde? Primeiro, você saber, né? Você tem direito ao boletim de ocorrência, não uma obrigatoriedade, mas é um direito. Será que essa pessoa sabe, né? Parece tão óbvio, mas é óbvio para quem? Então é importante a gente avisar, né, essa pessoa. Claro que isso não é uma condição para que o atendimento ele aconteça, é apenas colocado que é um direito que aquela pessoa tem, né? O profissional ele deve sim informar, tá, a vigilância epidemiológica da cidade para que isso ajude, né, nas políticas públicas. Então, peraí, a cidade de Franca tem mais recorrente a violência psicológica? Não, é a violência sexual. As meninas vão fazer as medidas em cima daquilo que é a demanda, né? Então, isso é muito importante. E nos casos em que há assim, porque o psicólogo, falando da minha área, a gente trabalha com sigilo, né, Elton? Então, assim, se eu atendo a Marina, o que acontece aqui é aqui, a não ser que a vida dela esteja em risco ou a vida de outra pessoa. E em caso de violência doméstica,
há casos em que a vida está em risco. Então, se a vida dessa mulher, de um filho, está em risco, é um dever do profissional, né, fazer essa comunicação externa, que pode ser as delegacias, a justiça de uma maneira geral, né? O profissional não precisa se identificar, porque às vezes fica com medo, né, também. Mas se há o risco de vida, a gente não pode negligenciar, a gente não pode se omitir, né? E eu acho que é importante o pessoal saber disso também. Com certeza, perfeita colocação. Meninas, tem alguma coisa a dizer ainda? Eu queria divulgar o núcleo. Claro, né? Vamos lá, fica à vontade. O Núcleo Reconhecer, ele começou o ano passado, como eu falei, dia 15 de agosto. Foi uma iniciativa da prefeitura, então foi um projeto mediante as demandas, né? O aumento dos casos, os CREAS estava abarrotado de boletim de ocorrência. Então, a princípio seria para atendimento à mulher, e aí se estendeu. Então, nós atendemos violência de gênero, orientação sexual e raça. E nós vamos fazer um ano agora, né, dia 15 de agosto. Nós fazemos a acolhida, a orientação, o encaminhamento. Como eu disse, nós temos psicólogo, advogado, assistente social, fora a equipe de apoio, né, que nós temos serviços gerais, o motorista, educadora social. Então, eu queria divulgar. A gente fica na General Teles, 642. O telefone é 16-4101-5107. Nós atendemos não só por esse número, mas pelo WhatsApp também, que é o mesmo número. Então, nossa maior demanda também de atendimento é pelo WhatsApp, justamente pelo que eu falei mais cedo. Às vezes a vítima não consegue falar por ligação, às vezes o autor da agressão está por ali. Então, ela manda uma mensagem pedindo ajuda, pedindo orientação, o que fazer. A gente faz as orientações e o atendimento, às vezes, pelo WhatsApp mesmo. É isso. Então, a gente queria divulgar, pedir ajuda para a divulgação, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa desse local de atendimento e que não sabe aqui em Franca que existe o núcleo. Com certeza. Lilian? Só queria fazer um adendo rápido, só uma pincelada, né, que a Marina trouxe os dados estatísticos sobre feminicídio, que também, a lei do feminicídio também é uma lei muito relevante, acho que a gente daria um outro podcast, mas é uma lei muito relevante, né, é uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, né, ela é uma lei recente, de 2015, mas também foi muito socialmente relevante. Né, essa lei, mas só pela Marina ter comentado sobre as estatísticas. Não, perfeito. Não, com certeza, tem tantas dúvidas que daria um podcast para cada uma individualmente aqui, de todas as coisas que ficou para trás para a gente abordar, né? Mas provavelmente vão receber outros convites e teremos outras oportunidades dessa conversa também. Para encerrar, eu queria convidar todos nós aqui para a gente degustar esses pão de queijo. Já deve estar... vamos ver se ainda está quentinho ainda, gente. Vamos lá. Porque a gente já vamos encerrar aqui com um alto estilo, né? Paladar aguçado aqui dos nossos... Eu que sou mineiro, pão de queijo, a gente não nega. Lembrando que essa foi uma cortesia do Posto Travessia, né? Enviou pra gente aqui a parte do chocolate e dos pão de queijo. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente, que continuaram com a gente. Fique ligado que próximos episódios estão por vir. Compartilhe, deixe seu like e envie esse podcast, essa mensagem que é tão importante para pessoas, né, para mulheres que estão precisando escutar o que a gente conversou, esse conteúdo fantástico aqui que abordamos aqui hoje. Vejo vocês numa próxima oportunidade e até mais, gente.